Gente, boa noite, tudo bom? Pessoal aqui do 8º ano D, tá? Então, pessoal, fechando aqui o nosso mês de agosto de conteúdos, hoje a gente vai falar sobre soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Não só internos, mas também externos, né? Chamar a atenção de vocês na importância desse estudo na área de geometria, ok? Então, vamos dar uma estudada aqui agora em soma dos ângulos internos e externos de um polígono qualquer. Ok, pessoal? Vou mostrar alguns exemplos para vocês, apresentando aqui a tela. Então, pessoal, no nosso materialzinho que eu pego do livro de vocês, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre ângulo interno e externo. Primeiro, vamos ter uma visão geral de um polígono. Isso aqui é um pentágono, né? Um polígono de 5 lados. Mas vamos visualizar bem, pessoal, essas simbologias, né? Essas letras representando os ângulos. Então, pessoal, na parte interna desse polígono, vocês vão ver, né, as letras A, B, C, D, E, todas em formato maiúsculo. Normalmente, a gente usa letras do alfabeto e coloca o acento circunflexo em cima para representar ângulo. Essas partezinhas, né, que estão sombreadas aqui de verde, representam os ângulos de dentro do polígono, né, os ângulos internos. E vocês vão ver que na projeção desse ângulo interno, consecutivo a ele, vocês vão ter um ângulo do lado de fora, né, no mesmo vértice, representando o ângulo externo, tá? E o ângulo externo aqui representado por letras minúsculas do alfabeto. Uma curiosidade, pessoal, para a gente memorizar, que a soma de um ângulo interno mais o externo consecutivo a ele, né? Ou seja, fazendo um formato de metade de um círculo com ele, a soma dele sempre vai ser 180 graus. Então, se você pegar o ângulo externo A, esse A maiúsculo, e o ângulo interno A, e o ângulo externo A, somando eles dois, 180 graus, tá, pessoal? Isso já é uma característica, para a gente lembrar daquela classificação de ângulos suplementares, ângulos que se completam, um interno e outro externo, formando um ângulo de 180 graus. Essa é a nossa primeira curiosidade de hoje, que está aqui vendo aqui agora. Então, por que eu começo com essa questão de 180 graus? Porque a relação de ângulos externos, pessoal, e internos de qualquer polígono está diretamente ligado aos 180 graus. Vamos lembrar do triângulo, que é o menor polígono que a gente conhece, né? Polígono convexo, polígono fechado, tá? Então, o primeiro polígono fechado que foi criado, que foi projetado, foi o triângulo, né? E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A partir do momento que a gente começa a aumentar o lado dos polígonos, né? Quadrilátero, pentágono, a gente vai usando essa simbologia, tá certo? Então, vamos lá. Passando aqui essa representação, e aí eu vou mostrar para vocês, ó, depois do triângulo vem o quadrilátero, né? Então, um quadrilátero ele pode ser dividido em dois triângulos, e como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180, é como se eu estivesse dobrando aqui o número de triângulos. Então, 180 vezes 180, é mais 180, né? 2 vezes. Então, nós sabemos pela condição do triângulo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de uma figura de 4 lados, que vai ter 4 ângulos internos e 4 ângulos externos, é 360 graus, tá certo? Então, vamos seguir essa simbologia aqui, pessoal. Ó. Se o número de lados da figura é 4, a gente vai sempre subtrair 2 desse número de lados, tá? E aí vai ter 2 triângulos sobrepostos aqui. Quando eu vou para o pentágono, tá, pessoal? 5 lados. E se eu passar as diagonais desse pentágono, ou se eu usar a mesma simbologia, subtrair por 2, tá? Eu vou ter 3 triângulos nesse pentágono. Então, cada triângulo é 180. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus, tá, pessoal? E a gente segue na mesma analogia, né? Um hexágono, uma figura de 6 lados, é possível projetar 4 triângulos nesse hexágono, tá? Então, 4 vezes 180, 120 graus é a soma dos ângulos internos do hexágono. Lembrando, eu estou falando do hexágono, uma figura que tem 6 lados. Se tem 6 lados, tem 6 ângulos internos e tem 6 ângulos externos, tá, pessoal? E assim segue o heptágono, uma figura de 7 lados. Dá para projetar 5 triângulos dentro dele, 5 vezes 180, e eu tenho que a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Tá certo, pessoal? E a gente vai seguindo essa analogia. Então, olha que regra é essa que nós estamos seguindo, né? Ó, desse modo, verificamos que é possível dividir o polígono em número de triângulos, já que o triângulo é a nossa base inicial, né? E aí, um decágono, por exemplo, né? Ele tem 10 lados, então é 10 menos 2. Então, subtraindo esses 2 lados adicionais, eu vou ter 8 triângulos formados nesse decágono, tá, pessoal? O que me leva a essa multiplicação. 8 vezes 180
igual a 1440. E aí surge a regra, pessoal, da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá, pessoal? Então, SI, soma dos ângulos internos, é igual ao número de lados desse polígono, tá, pessoal? O N quer dizer número de lados do polígono, tá? Subtraído por 2, multiplicado por 180. Então, essa é a regra básica. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é o número de lados desse polígono menos 2, multiplicado por 180, certo? Um exemplo, né? Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 13 lados? Aplicando na regra, número de lados 13 menos 2, né? Então, vai ficar 13 menos 2, 11. 11 vezes 180. Nesse polígono, a soma dos ângulos internos dá 1980 graus. E assim segue, tá, pessoal? Ou então, eu posso já ter a soma dos ângulos e substituir e descobrir quantos lados tem o polígono. Assim, pessoal, como eu posso achar a soma dos ângulos internos, eu também posso achar a soma dos ângulos externos. Lembrando aquela ideia de suplemento. Vamos partir do triângulo, né, pessoal? Vamos lá. O que nós aprendemos lá na primeira figura? Que um ângulo interno somado com um ângulo externo consecutivo a ele, suplementar ele, é igual a 180. Tá, pessoal? Então, se eu pegar e somar A mais B mais C, dá 3 vezes 180. Que é a mesma coisa de eu somar o M, o P e o N. Tá, pessoal? A mesma coisa. Tá? A soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo é 360 graus. Essa é a soma dos ângulos internos e essa é a soma dos ângulos externos. Tá, pessoal? Então, é bem interessante lembrar dessa projeçãozinha aqui, porque o ângulo externo, normalmente, ele é um ângulo maior, né, do que um ângulo interno. Tá, pessoal? A mesma analogia aqui, ó, soma dos ângulos externos de um quadrilátero, também é 360 graus, né? Então, uma questão mais legal aqui dos ângulos externos é que em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, tá? Ok? Então, é só você sair dessa analogia que o ângulo interno somado com o ângulo externo tem que dar 180 graus e que todos os ângulos externos de um polígono sempre será, quando somados, 360 graus, ok? Então, as ondas dos ângulos externos de um pentágono. Nós vamos ter, tá, pessoal, exercícios básicos nesse primeiro momento, a questão 1, 2 e 3, da página 176, tá? Questões 1, 2 e 3, falando um pouquinho sobre essa relação dos ângulos internos e também da soma dos ângulos externos. Observe os exemplos que vocês vão entender perfeitamente, ok? Então, pessoal, um abraço, até a próxima aula.